Depende da versão também, né? O meu tá na 14. Qual que é a capa do seu? É o mais novo. Tá, alguém tem uma capa diferente dessa? Ah, olha lá, olha uma diferente lá. Eu tenho um velhinho aqui, bicho, tá caindo aos pedaços aqui. Preciso de comprar um novo, não sei onde enfiei ainda. Então vamos lá? Gi, você lê para nós aí? Sei. Começo onde? Apesar? Onde está amarelinho aqui? Apesar da explicação firme. Apesar da explicação firme e serena, concentrava-se Druso no painel exterior, tal a compaixão a desenhar-se-lhe na face. Ah, eu acho que vale a pena, peraí, para a gente voltar um parágrafo aqui, que é quando o Hilário pergunta para ele, pô, por que não abre as portas e acolhe todo mundo? Né? Para cá do túmulo, a surpresa para mim mais dolorosa foi essa, o encontro com feras humanas. Feras humanas, hein? Feras humanas. Então, vejamos os umbrais, né? Por qual sintonia, por qual emoção, né? Ou por qual paixão é habitado, ou por qual desequilíbrio é habitado, né? Porque os umbrais, né, são reuniões de espíritos em desequilíbrio, né? Não de espíritos em equilíbrio. Há os postos de saúde, como a Mansão Paz aqui, aos postos de acolhimento, como a Mansão Paz. Mas são vastas regiões de puro desequilíbrio. Então, feras humanas, né? Que habitavam o templo da carne à afeição de pessoas comuns. Ou seja, quando encarnadas eram bacaninhas, eram legais. Ninguém dizia que seria tudo aquilo, né? Se acolhidas aqui sem a necessária preparação, atacar-nos-iam de pronto, arrasando-nos o Instituto de Assistência Pacífica. E não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. Então vejamos aqui também que interessante, né? São espíritos do bem, estão no plano espiritual, estão focados ao bem, é um posto de socorro lá, é uma mini cidade, é um bairro lá no meio do umbral. Mas veja, também tem que tomar suas precauções. Não é simplesmente abrir as portas e deixar entrar. Também precisam tomar suas precauções. Quando ele fala aqui, né, ser acolhidas aqui sem a necessária preparação, a tocar-nos indo pronto, arrasando-nos o Instituto de Assistência Pacífica. Então, veja, não existe milagre, né? O espírito, quando desequilibrado, o espírito, quando fera humana, é uma fera humana. Temos que tomar cuidado. E as instituições do bem tomam os cuidados necessários, né? Pois podem colocar tudo a perder. Apesar da explicação firme e serena, concentrava-se Druso no painel exterior, tal a compaixão a desenhar-se-lhe na face. Logo após, recompondo a expressão fisionômica, o instrutor aduziu: somos hoje defrontados por grande tempestade magnética, e muitos caminheiros das regiões inferiores são arrebatados pelo furacão como folhas secas no vendaval. É mais ou menos assim que ele descreve, né? Um furacão ali com os rostos, né? Os corpos todos enrodilhados um no outro, né? Todos agarrados um no outro, né? Uivando, vociferando e gritando por socorro, tudo junto, né? E guardam consciência disso? Indagou Hilário perplexo. Raros deles, as criaturas que se mantêm assim desabrigadas, depois do túmulo, são aquelas que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre. Muito interessante a gente prestar atenção nisso, né? Veja, não é um castigo divino, não é uma punição dos espíritos superiores. Somos nós desencarnados, né?
que continuamos completamente desorientados por nossa própria opção. Né? Não temos aí nenhum refúgio moral, né? Não buscamos nenhum princípio nobre quando encarnados, que de lá quando desencarnados. Trazem o íntimo turbilhonado e tenebroso, qual a própria tormenta, em razão dos pensamentos desgovernados e cruéis de que se nutrem. Então, olha que interessante, hein? Pensamentos desgovernados e cruéis de que se nutrem. Ou seja, se locupletam nisso, ofertam sintonia para isso. Não se reuniram ali por acaso. Né? Sintonizaram com esse tipo de ideia e aí estão atraídos, estão jungidos uns aos outros. Esse tipo de espírito, ou tipo de espírito não, espíritos nessas condições, vêm para o nosso trabalho da auxílio fraternidade? Não. Se você for ver, eles não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre, trazem o íntimo turbilhonado e tenebroso, né? Qual a própria tormenta e razão dos pensamentos desgovernados e cruéis que se nutrem, ainda não despertaram, né? Ainda estão nos pensamentos desgovernados e cruéis. Estão rodando dentro disso. Não ofertam condições. Por isso que estão do lado de fora, né? Da mansão paz. Aqueles que começam a oferecer condições começam a ser acolhidos. Então, a mesma coisa nos nossos trabalhos de auxílio fraternidade, né? Aqueles que ofertam condições de ouvir alguma coisa começam a ser acolhidos. Aqueles que ainda não ofertam, não adianta trazer. Vai só tumultuar o trabalho e de nada vai resolver. Vai só tumultuar os médios e de nada vai resolver. E ele engrossa mais, né? Odeiam e aniquilam, mordem e ferem. Alojá-los de imediato nos santuários de socorro aqui estabelecidos será o mesmo que asilar tigres devorados entre fiéis que oram num templo. Essa comparação é muito legal, né? Imagina a gente lá no salão lá do Paz e Amor, né? Ouvindo uma palestra ali, no momento ali de vibração, todo mundo legal, e de repente soltarem uns 30, 40 tigres no salão. O que aconteceria? Seria um belo lanche da tarde para os tigres, né? Não ia sobrar nenhum pedacinho, né? Muito boa essa comparação que ele faz. Mas conservam-se interminavelmente nesse terrível desajuste, insistiu meu companheiro agoniado. É o que a gente pergunta, né? Pô, por que Deus não vem e faz uma mágica, né? Por que Deus não vem e pá, muda todo mundo? Não é assim que funciona. O orientador tentou sorrir e respondeu: isso não. Semelhante fase de inconsciência e desvario passa também como a tempestade, embora a crise, por vezes, persevere por muitos anos. Persevere por muitos anos. Tá? Batida pelo temporal das provações, que lhe impõe a dor de fora para dentro, refunde-se a alma, pouco a pouco, tranquilizando-se para abraçar, por fim, as responsabilidades que criou para si mesmo. Mas quantas reencarnações demorarão para que isso aconteça, né? Que não é de uma hora para outra, né? Quantos espíritos que a gente atende nos trabalhos que você vê que estão há séculos assim. E o interessante é... Oi. Desculpa. Comunica. Não, o que eu achei interessante é ele colocar aqui a dor de fora para dentro, porque apesar de onde eles estavam, de todo o sofrimento exterior, a dor interior era muito mais intensa. Mas o que ele está falando aqui, ó, batida pelo temporal das provações que ele impõe a dor de fora para dentro. Então, as provações é a dor que vem de fora para dentro. Ah, tá. Eu pensei o contrário.
E aí, né, eu vou sentir a pressão externa, que está doendo, está doendo, está doendo, está doendo. Por quê? Né, a lei de causa e efeito, ela vai me apertando, né? Eu vou sendo apertado por ela, né, com os meus desequilíbrios. Até a hora que começa a me refundir. Para daí eu abraçar as responsabilidades que eu criei para mim mesmo. Aí começa a dor de dentro para fora, né? Porque a hora que eu começo a arcar com as responsabilidades, é a dor de dentro para fora. Né? As doenças, se você for ver, é a dor de fora para dentro. Né? Porque é uma doença que chegou até mim. Bum! Só que aí eu começo a abraçar a responsabilidade, aí começa a dor de dentro para fora. Mas eu começo a expurgar junto, né? Aí eu estou em condições de começar a arcar com aquilo. Você vê que a lei de causa e efeito é uma lei muito interessante, né, bicho? É perfeita, né? Não tem jeito. Todas as leis divinas são perfeitas, né? Por mais que você queira dar a volta, contratar um advogado X ou Y, não dá certo. O único advogado é o amor. Né? O amor e a caridade. Até porque o tribunal que nos cobra é a própria consciência. Né? Não tem ninguém me julgando. Tudo bem, tem os obsessores que estão no meu encalço lá, né? Mas eles não consistem de uma comissão julgadora. Quer dizer, então, disse por minha vez, que não basta a romagem de purgação do espírito depois da morte, nos lugares de treva e padecimento, para que os débitos da consciência sejam ressarcidos? Perfeitamente, aclarou o amigo, atalhando-me a consideração reticenciosa. O desespero vale por demência a que as almas se atiram nas explosões de incontinência e revolta. Olha que legal, hein? O desespero vale por demência, né? A que as almas se atiram nas explosões de incontinência e revolta. Veja o que ele está falando. Incontinência e revolta. Incontinência o que é? Não obedecer a ordem nenhuma. E revolta, eu estou revoltado, eu não aceito, eu estou revoltado. Então, ou seja, é um momento em que é uma fase que o espírito passa por uma demência total, né? Não serve como pagamento nos tribunais divinos. Aí ele explica muito legal aqui, né? Não é razoável que o devedor solucione com gritos e impropérios os compromissos que contraiu, mobilizando a própria vontade. Olha que legal. Os compromissos que eu contraí, mobilizando a minha própria vontade. Eu fiz porque eu gosto. Isso é o mais duro de a gente aceitar, né? Eu fiz porque eu gosto. Os compromissos que eu acumulei, negativos, eu fiz porque eu gosto. Eu fiz com vontade. Aliás, dos desmandos de ordem mental a que nos entregamos, desprevenidos, emergimos sempre mais infelizes, por mais endividados. Cessada a febre de loucura e rebelião, o espírito culpado volve ao remorso e à penitência. Olha que legal, hein? Até passar essa febre de loucura e rebelião, vai tempo, hein? Aí a gente entra no remorso e a penitência. Fala, Aí está começando agora de dentro para fora, né? Acalma-se como a terra que torna a serenidade e a paciência, depois de insultada pelo terremoto. Não obstante, armafanhada e ferida. Você está um destroço. Você está em destroços, mas você parou de se destroçar. Então, como solo que regressa ao serviço de plantação proveitosa, submete-se de novo à sementeira renovadora dos seus destinos.
Atormentada Muito expectação. bacana. Peraí. Então, como o solo que regressa ao serviço de plantação proveitosa, né? Submete-se de novo, ó, que interessante, hein? Submete-se de novo, ou seja, não pela primeira vez, submete-se de novo à sementeira renovadora dos seus destinos. Vai ter a oportunidade de plantar novamente. Né? Mas vai plantar o que será? Esse é o nosso grande desafio, né? Plantar o bem, para colher o bem. Atormentada expectação baixara sobre nós, quando Hilário considerou: se as almas encarnadas pudessem morrer no corpo alguns dias por ano, não à maneira do sono físico em que se refazem, mas com plena consciência da vida que as espera? Sim, ajuntou o orientador. Seria fácil, né? Sim, ajuntou o orientador. Isso realmente modificaria a face moral do mundo. Entretanto, a existência humana, por mais longa, é simples aprendizado em que o espírito reclama benéficas restrições para restaurar o seu caminho. Lê de novo. Entretanto, a existência humana, por mais longa, é simples aprendizado em que o espírito reclama benéficas restrições para restaurar o seu caminho. Olha que interessante a postura, né, do Druso aqui, né? A nossa encarnação, por mais longa que seja, 90 anos, 100 anos, é simples aprendizado, ou seja, é apenas um dia na escola, é um simples aprendizado, em que o espírito reclama benéficas restrições. Benéficas restrições para restaurar o seu caminho. Realmente, né? Provas e expiações é um estágio complexo, onde somente as restrições restauram o nosso caminho. Porque na abundância, a maioria de nós se perde, né? Não estou falando todos, mas a grande maioria de nós, na abundância, se perde. Então, nas restrições, é que a gente começa a reparar o caminho. Você vê que esse livro ele é bem profundo, né? Você vê que ele é lei de causa e efeito pura. Usando nova máquina fisiológica entre os semelhantes, deve atender à renovação que lhe diz respeito, e isso exige a centralização de suas forças mentais na experiência terrena, a que transitoriamente se afeiçoa. Então, olha que legal, a experiência terrena que transitoriamente se afeiçoa. Ou seja, a gente não vai ficar nessa vida para sempre. É transitório, né? Transitório. Só que a gente se afeiçoa. E muitos de nós, ao se afeiçoar, se apega tanto, mais tanto, mais tanto, que quando desencarna, volta ao quê? Aos impropérios, à revolta, ao desequilíbrio, por não querer ter desencarnado, por não aceitar ter desencarnado. Comportamento natural, muito comum em espíritos do nosso estágio, provas e expiações. A palavra fluente e sábia do instrutor era para nós motivo de singular encantamento, e porque me supunha no dever de aproveitar os minutos, ponderava em silêncio de mim para comigo quanto à qualidade das almas desencarnadas que sofriam a pressão da tormenta exterior. Cara, deve ser um visual muito, muito enlouquecedor isso, né? Druso percebeu minha indagação mental e sorriu, como a esperar por minha pergunta clara e positiva. Instado pela força de seu olhar,
observei respeitoso. Diante do espetáculo penoso a que nos é dado assistir, somos naturalmente constrangidos a pensar na procedência dos que experimentam um mergulho nesse torvelinho de horror. São delinquentes comuns ou criminosos acusados de grandes faltas? Encontraríamos por aí seres primitivos como os nossos indígenas, por exemplo? Ou seja, André Luiz faz as questões que a gente quer fazer, né? Ele é o nosso grande porta-voz, né? Como sempre, Druso vem e pau, né? A resposta do amigo não se fez esperar. Tais inquirições, disse ele, quando de minha vinda para cá, me assomaram igualmente à cabeça. Há 50 anos sucessivos, estou nesse refúgio de socorro, oração e esperança. Bicho, o cara trabalha aí só há 50 anos, hein? 50. E não pede aposentadoria. Penetrei os umbrais dessa casa como enfermo grave, após o desligamento do corpo terrestre. Então, olha que legal, ele também chegou num umbral revoltado. Enfermo grave, ele chegou num umbral revoltado, né? Sem se conformar, gritando, urrando, né? Encontrei aqui um hospital e uma escola. Amparado, passei a estudar minha nova situação, anelando servir. Ou seja, ofertou condições para ser acolhido. Fui padioleiro, cooperador da limpeza, enfermeiro, professor, magnetizador, até que, de alguns anos para cá, recebi jubilosamente o encargo de orientar a instituição. Olha que legal que ele fala magnetizador, né? Magnetizador a gente pensa mais no encarnado, né? Mas o quê? Magnetizador é quem faz doação, quem está ali trabalhando no passe, quem está trabalhando no bem, doando ao próximo, né? Recebi jubilosamente o encargo de orientar a instituição, sob o comando positivo dos instrutores que nos dirigem. Ou seja, acima da instituição, lá é o nosso lar, há outros que coordenam as instituições ligadas ao nosso lar, que direcionam as instituições, as outras instituições subordinadas ao nosso lar. Obrigado a pacientes e laboriosas investigações, por força de meus deveres, posso adiantar-lhes que as densas trevas em torno somente aportam as consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio em si mesmas. Nessas regiões inferiores, não transitam as almas simples em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Então, olha que legal, não são espíritos simples que estão aí. Já são espíritos de um certo grau de conhecimento. É o que ele está falando, né? Não são almas simples, né? Experiências primárias, então, né? Espíritos primitivos, espíritos nativos, né? Assim. Cada ser está jungido por impositivos da atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. O que ele está falando aí? Nós vivemos entre os afins. É isso aí. Nós somos atraídos para aquilo que nos interessa. Para aquele que é o nosso ponto vital, o nosso ponto focal, né? Está lá Jesus. O que te ligares na terra, te ligarás no céu. O que te desligares na terra, te desligarás no céu. Então, eu não fui parar naquele umbral por acaso. Eu fui para lá, porque lá corresponde ao que eu gosto. Veja bem,
Eu não fui lá por castigo, eu fui lá porque eu gosto. É lá que eu me sinto bem. Duro, né? Era mais fácil pensar assim, pô, o diabo me arrastou para lá, as forças do mal me arrastaram. Quem lembra aqui do filme Ghost? Quem assistiu Ghost? Não era mais fácil, né? Ter aqueles espíritos todos, né? Vultos, né? Que pegava o cara e levava o cara lá para as profundezas, era mais bacana assim, não é? Ele está falando aqui que não tem nenhum desses que vem buscar, bicho. Sou eu mesmo que vou porque eu gosto. Né? Então, o filme é romântico quando vem os espíritos ali, e levam o cara embora, né? Mas não é isso, não. Eu vou para lá porque eu gosto. É ali que eu gosto de estar. Os selvagens, em grande maioria, até que se lhes desenvolva o mundo mental, vivem quase sempre confinados à floresta que lhe resume os interesses e os sonhos, Então, peraí. retirando, Vamos lá, de novo. Os selvagens, de novo. em grande maioria, até que se lhes desenvolva o mundo mental, vivem quase sempre confinados à floresta que lhes resume os interesses e os sonhos. Então, ponto aí. Algum de nós aqui, por acaso, tem os sonhos, né, voltados à floresta? Os nossos interesses estão voltados à floresta? Os nossos sonhos estão voltados à floresta? Não, né? Já foi esse tempo. Porque, às vezes, alguns de nós, né, ainda comenta que o índio é mais evoluído que a gente. Não, gente. Ele ainda é mais primitivo. Ele ainda está no estágio mais básico do que o nosso. Ele ainda não está tão entregue às paixões quanto nós. Mas vai chegar um momento que ele vai estar entregue às paixões. Aí, né, o nível de interesse dele, né, os interesses e os sonhos dele, não será só encontrar a caça e encontrar o abrigo da floresta e a água para beber. Vai ser encontrar outras coisas. Onde eu vou encontrar o dinheiro, onde eu vou encontrar o poder, né? Onde eu vou encontrar mulheres, onde eu vou encontrar homens, onde eu vou encontrar guerras, onde eu vou encontrar corrupção, onde eu vou encontrar a quem corromper, né? Que a gente vai sendo de primitivo, vai entrando em provas e expiações, e essas paixões vão nos atraindo, né? Vamos ficando apaixonados por elas. E aí vamos nos endividando perante a lei de causa e efeito. Vamos criando as expiações para nós. Retirando-se vagarosamente do seu campo tribal, sob a direção dos espíritos benevolentes e sábios que os assistem. Olha que legal, hein? Retirando-se vagarosamente do seu campo tribal. Então, não é por acaso que ele sai do campo tribal e nem é de forma fortuita. Sob a direção de espíritos benevolentes e sábios que os assistem. Então, é planejado, é trabalhado, é coordenado, né, o espírito sair do estado tribal e ir adentrando o estado, digamos assim, mais, entre aspas, civilizado, aonde começa agora a enfrentar um estágio de paixões mais desafiadoras, aonde o bem e o mal vão começar a ser colocados mais à frente do espírito para escolher. E as almas notoriamente primitivas, em grande parte, caminham ao influxo dos gênios beneméritos que as sustentam e inspiram. Então, peraí. Nesse ponto, eles têm livre-arbítrio? Tem. Praticamente não tem, né? Você vê, caminham ao influxo dos gênios beneméritos que os sustentam e inspiram. O espírito primitivo praticamente não tem livre-arbítrio, porque ele não raciocina direito. Ele é conduzido totalmente pelos espíritos beneméritos, pelos espíritos superiores. Porque o espírito primitivo,
está mais inconsciente ainda do que o selvagem. Está abaixo do selvagem. Né? Os notoriamente primitivos seriam o quê? Os homens da caverna, se a gente voltar assim no tempo, na nossa época primitiva. Então, veja, caminham ao influxo dos gênios beneméritos que a sustentam e inspiram. Então, ainda o livre-arbítrio é muito pouco, é muito pequeno. Você vê, se os índios, né, os selvagens, estão mais ligados na vida na floresta, então os espíritos mais primitivos estão mais dentro da caverna em que vivem, isso só. Laborando com sacrifício nas bases da instituição social e aproveitando os erros, filhos das boas intenções, à maneira de ensinamentos preciosos que garantem a educação dessas almas. Então, quantos milhões de anos será que passamos assim, né? Sendo guiados pelos espíritos beneméritos, né? Para irmos avançando lá no mundo primitivo, até no homem de Neandertal, quando chegaram os capelinos e a gente começou uma evolução mais rápida. Asseguro-lhes, assim, que nas zonas infernais propriamente ditas, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente, com o louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. Então, de novo, asseguro-lhes assim que nas zonas infernais propriamente ditas, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente, com o louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. Então, peraí. Vamos dar esse pedacinho, porque, gente, vamos gravar muito bem isso em nossas mentes, hein, por favor. Para a gente desmistificar, né? De achar que quem está nas zonas inferiores são espíritos inferiores. Não, 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 não. Ó, nas zonas infernais propriamente ditas, ou seja, nos umbrais pesados, nas trevas mesmo, apenas residem aquelas mentes que... Olha aqui que chocante. Conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam. Espíritos selvagens, espíritos primitivos não conhecem as responsabilidades morais que lhes competem, pois ainda estão no estágio mais básico de evolução. Então, veja, nas zonas infernais, nos umbrais densos, somente espíritos que conhecem as responsabilidades morais que lhes competem. Conhecem as responsabilidades morais que lhes competem. Conhecer as responsabilidades morais que lhes competem significa o quê? Não tem como alegar ignorância. Eu não sabia. De novo, hein? Não tem como alegar ignorância. Eu não sabia, não cola. Essa desculpa não cola. Então, quando no trabalho do auxílio fraternidade a gente vai dialogar com o Espírito fala, eu não sabia, você fala, sei, conta outra. Essa não cola. Diga, Elaine, você abriu o microfone? Ninguém pode se excusar do conhecimento da lei, né? Isso. É um mandamento Não há básico. ignorância. Quem está nos umbrais profundos, não há ignorância. Há plena consciência. Mas, né, delas se ausentaram deliberadamente. O que é deliberadamente? Eu escolhi. Puro e simples exercício do livre-arbítrio.
E eles residem, somente eles residem, apenas residem, Apenas eles residem lá. ninguém mais. Então, ou seja, os mais torpes estão lá, mas são seres inteligentíssimos. Olha lá que legal, né? Conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, ou seja, não tem como alegar ignorância, sabem mesmo, né? Delas se ausentaram deliberadamente. Ok? Por livre-arbítrio, né, se ausentou das responsabilidades que lhes cabiam. E aí ele completa, né? Oi? Eu ia falar que aí ele completa, tentando enganar a Deus. Com o longo de o próprio Deus. Não dá, bicho. Não dá. E quantas vezes a gente tenta enganar Deus por dia? Por dia. Não estou falando nessa vida. Estou falando por dia. Quantas vezes a gente tenta... Quantas vezes eu tento enganar Deus por dia? Né? Não é que Deus está lá para me castigar, não é isso. Mas é a minha luta contra as leis divinas, que são eternas e imutáveis. A gente tenta dar uma ludibriada na lei divina, mas não tem como, bicho. Não tem como. Ela pega a gente. Né? Não tem brecha. Não adianta ter boa intenção. Não dá para... eu estava desatento. Porque a lei é clara. Né? As leis divinas são totalmente claras. Não precisa ser bacharel em direito para entender a lei divina. Ela é simples, básica, clara, porém, né? Não tem como ludibriar. Não tem como dela fugir. O inferno, a rigor, pode ser desse modo definido como vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Lê de novo, o inferno a rigor. O inferno, a rigor, pode ser desse modo definido como vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Então, veja, somente espíritos com conhecimento que são capazes disso. Espíritos simples ainda não são capazes disso. Quem assistiu aquele filme, O Advogado do Diabo? Cara, vale muito a pena assistir O Advogado do Diabo, né? É fantástico esse filme, porque ele mostra o diabo em ação. Só que o diabo não faz nada, quem faz tudo é o próprio espírito encarnado. Porque no filme é legal, o diabo convida o cara, olha, toma mais conta da sua família, fica mais tempo em casa, faça mais as coisas da sua família. Ele fala, não, eu quero ficar aqui mesmo, eu quero trabalhar muito, eu quero crescer muito, eu quero ganhar muito, eu quero ser o melhor. E o diabo fala, pensa direito, pô, você tem família, você não precisa disso agora. Né? E no final, né, o que, entre aspas, seria assediado pelo diabo, fala, pô, mas você fez tudo isso comigo. Ele fala, não fiz não. Quem fez foi você mesmo. Né? Inclusive, eu te disse, fica mais tempo com a sua família, com a tua esposa, cuida mais da tua vida pessoal. O que você fez? O que você quis fazer? O que te atraiu? É fantástico o livro Advogado do Diabo, cara. O filme. É um filme antigo pra caramba. Então, de novo, o inferno a rigor. Pode ser, deste modo, definido como vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa.
Então, para a gente entender que não existe coitadinho. Não existe coitadinho. Ok? É deliberado. Tudo aquilo que nós cometemos, que agride as leis, que é contra as leis divinas, fazemos de forma deliberada, fazemos de plena consciência. Até porque a consciência só nos cobra aquilo que nós tínhamos condições de ter feito de forma diferente. Sim, claro. Senão cai na ignorância. É. Mas se cair na ignorância, eu ainda não sou espírito ainda. Eu ainda estou mais entre o selvagem e o primitivo. Então eu ainda sou guiado pelos benfeitores. Totalmente guiado, né? Aí vivem domiciliados, às vezes por séculos, espíritos que se bestializaram, fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo. Olha que legal, hein? Às vezes por séculos. Hein? Espíritos que se bestializaram, fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo. Vamos lá no Evangelho de Jesus. O orgulho e o egoísmo, as duas grandes chagas da humanidade. Né? Crueldade e egocentrismo, né? No orgulho eu posso fazer o que eu quero, né? No egoísmo eu sou egocêntrico. Constituindo, porém, larga província vibratória em conexão com a humanidade terrestre, uma vez que todos os padecimentos infernais são criações dela mesma. Puxa, não foi o diabo que criou isso então? Não foi Beelzebu, não foi Satanás, não foi Sete, não foi nenhum desses caras que criou isso? Hã? Não, né? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Esses lugares tristes funcionam como crivos necessários para todos os espíritos que escorregam nas deserções de ordem geral. Olha, para todos os espíritos que escorregam nas deserções da geral. Cara, é natural, será? Porque ele já começou agora há pouco ele estava falando, né? Vem aqui, vem para cá, porque gosta. Porque tem sintonia. Porque magneticamente é atraído, porque isso lhes interessa, isso lhes atrai. Menosprezando as responsabilidades que o Senhor lhes outorga. Então, como menosprezando as responsabilidades que o Senhor nos outorga? A cada nova encarnação, né? A equipe espiritual, Jesus, né? Deus, vai. Mas, no fundo, são nossos mentores, né? Nos outorgam responsabilidades para vivenciarmos naquela reencarnação. E muitos de nós, por mau uso do livre-arbítrio, né, acabamos o quê? Menosprezando essas responsabilidades. E aí, ao desencarnar, vou para lá. Quantas vezes, quantas encarnações será que nós já fomos parar em umbrais desse porte? Por isso que, como a gente começou o nosso papo, né? Santa lei do esquecimento, né? Como é bom não lembrar, né? Como é bom não lembrar. Porque se lembrássemos, não conseguiríamos sair do lugar, né? Dessa forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade e da justiça, e por isso mesmo responsáveis pela edificação do bem, e que na terra
resvalam nesse ou naquele delito, desatentas para com o dever nobilitante que o mundo lhes assinala, depois da morte do corpo, estagiam nesses sítios por dias, meses ou anos, reconsiderando as suas atitudes, antes da reencarnação que lhes compete abraçar, para o reajustamento tão breve quanto possível. Vamos ler de novo esse pedacinho? Desta forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade e da justiça, e por isso mesmo responsáveis pela edificação do bem. Vamos lá, peraí. Ele está falando aqui que existe ignorância, eu não sabia? Não, né? Não tem esse papo de eu não sabia, hein? Não adianta alegar ignorância. Não convence a ninguém. É puro gostar. E que na terra resvalam nesse ou naquele delito, desatentas para com o dever nobilitante que o mundo lhes assinala, depois da morte do corpo, estagiam nesses sítios por dias, meses ou anos, reconsiderando as suas atitudes, antes da reencarnação que lhes compete abraçar, para o reajustamento tão breve quanto possível. Ou seja, espíritos assim, né? Quando chega a hora de reencarnar, vão embora, vão reencarnar, puf. Né? Que é através da reencarnação que vai se reajustar. Vai ser uma reencarnação fácil? Não. Vai ser uma reencarnação bem desafiadora. Porque se for uma reencarnação fácil, novamente, vamos tentar ludibriar as leis divinas. Né? E é somente, nessa situação, é somente reencarnando que se evolui. Não é desencarnado. Desse modo, dispunha-se Hilário a ensaiar conclusões, mas Druso, apreendendo-lhe a ideia, atalhou sintetizando. Desse modo, os gênios infernais que supõem governar esta região com poder infalível, aqui vivem por tempo indeterminado. As criaturas... Só um trechinho aqui. Veja que interessante. Druso, né, já é um espírito já com muito mais conhecimento. Né? Observe que o Hilário ou o André Luiz, eles começam a pensar, Druso já leu o pensamento deles. Né? Enquanto que André Luiz e Hilário não conseguem ler o pensamento de Druso. Pois estão ainda, né, espíritos, né, menos evoluídos, com menor capacidade. Peraí, deixa eu voltar aqui. Deste modo, os gênios infernais que supõem governar esta região com poder infalível, aqui vivem por tempo indeterminado. As criaturas perversas que com eles se afinam, embora... Peraí. As criaturas... perversas. E, né, por acaso, alguém falou aí as criaturas inocentes? Não. As criaturas perversas. Que com eles se afinam, embora lhes padeçam a dominação, aqui se deixam prender por largos anos. Se deixam prender por largos anos. Se deixam. Então, logo, se deixam ser dominadas por aqueles que se acham, né, dominadores infalíveis e invencíveis. Né? E as almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidades de próxima recuperação, aqui permanecem em estágios ligeiros ou regulares, aprendendo que o preço das paixões é demasiado terrível. Olha que interessante como funciona isso, né?
E veja, não é um sistema que Deus criou para. Você vê que são os próprios espíritos que, por sintonia, vão se ajuntando e vão juntos se desbastando, aparando as arestas. Para as criaturas desencarnadas desse último tipo, que passam a sofrer o arrependimento e o remorso, a dilaceração e a dor, apesar de não totalmente livres das complexidades escuras com que se arrojam as trevas, as casas de fraternidade e assistência, como esta, funcionam ativas e diligentes, acolhendo-as quanto possível e habilitando-as para o retorno às experiências de natureza expiatória na carne. Então, veja que interessante, né? Para aquelas criaturas que aprendem que o preço das paixões é demasiado terrível, ou seja, os espíritos que lá desencarnados começam a perceber, né? Esses postos de socorro, né, atendem, porque são espíritos que começam a ver que não vale a pena viver daquele jeito. Está na hora de mudar. Né? Então, eles começam o que é ter direito de entrar, né, a serem aceitos, por efetivamente estão buscando se modificar. Assim como o Druso comentou, né, que ele vivia ali, dementado, e ele foi acolhido na Mansão Paz, né? Então, ou seja, começa aí o processo de tratamento, né, de habilitação. Mas veja ali, habilitação para o retorno às experiências de natureza expiatória na carne. A natureza expiatória na carne. Experiências de retorno às experiências de natureza expiatória na carne. Não é que vão retornar na boa, vão retornar numa expiação forte. Lembrava-me do tempo em que pelustrara, por minha vez, semiconsciente e conturbado, os trilhos da sombra, na ocasião do meu desligamento do veículo físico, confrontando meus próprios estados mentais do passado e do presente, quando o orientador prosseguiu. Peraí, mas fica para a próxima semana, que vai dar mais pano para manga.